Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos à oitava Hidrotalk. Eu me chamo Marcos, sou doutorando pela USP e subcoordenador da CT Jovem da BR Hidro. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Sintam-se livres para postar seus comentários, dúvidas, sugestões nos comentários. Lembrem-se de nos seguir na nossa página do Instagram, @CTJovemABRhídro, ou pelo link que vai ser disponibilizado na caixa de comentários. E, por favor, fiquem ligados nas nossas próximas atividades. Por fim, lembrem-se, pessoal, deixem seu like nesse vídeo, sigam o canal da BR Hidro para continuar nos incentivando e fazer as Hidrotalks atingir cada vez mais jovens profissionais dos recursos hídricos. Hoje, nós temos a participação de dois convidados maravilhosos. Nós temos aqui o Dimag Schwambach e a Lívia Rosalém. Muito obrigado, pessoal, por aceitarem o nosso convite. Eu e toda a comissão jovem da BR Hidro ficamos muito felizes em ter vocês aqui. Eu que agradeço, Marco. É um prazer enorme estar aqui. Já sou de casa, só que agora estou numa outra posição de trazer um conteúdo mais técnico, contar um pouquinho da minha experiência. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, estou muito feliz também. É uma iniciativa muito bonita, muito boa da associação, né? Então, obrigada. Pessoal, acho que está travado. Eu continuo falando? Eu acho que a gente aguarda, Marcos, o retorno. Travou a transmissão.
eu acho que podemos, quando destravar, voltar no início, esperar o retorno. Aparentemente voltamos, Marcos. Começamos do começo, pessoal? Podemos começar. Pessoal, então, nós vamos começar do começo novamente. Aparentemente, nós tivemos um pequeno problema na nossa transmissão. Então, eu vou agradecer a presença de todos vocês nessa live. Eu me chamo Marcos, eu sou doutorando pela USP, subcoordenador da CT Jovem. Eu vou apresentar aqui de novo os nossos convidados maravilhosos, o Dimag Schwambach e a Lívia Rosalém. Muito obrigado, pessoal, por terem aceito o nosso convite. Eu e toda a comissão jovem da BR Hydro ficamos muito honrados de ter vocês aqui. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Será um tema extremamente relevante. Estou muito ansioso por toda essa discussão com a Lívia e com você. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou me sentindo muito honrada, é muito legal estar aqui com vocês. Essa iniciativa da BR Hydro é muito legal. Legal, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre sensores de baixo custo e ciência cidadã. Os desafios do monitoramento de recursos hídricos são vastos. O monitoramento tradicional é geralmente caro e requer equipamentos complexos, o que muitas vezes limita a quantidade de dados coletados e a área abrangida. Além disso, há algumas regiões que são remotas ou têm seu acesso difícil e, como consequência, elas podem não estar sendo monitoradas adequadamente. No entanto, os sensores de baixo custo têm se mostrado uma solução promissora para expandir a capacidade da ciência brasileira no monitoramento de recursos hídricos. Esses sensores, muitas vezes, são construídos com materiais que são simples, acessíveis e permitem a coleta de dados de qualidade de forma mais econômica. A ciência cidadã também desempenha um papel fundamental nesse contexto. Ela envolve a participação ativa de pessoas não cientistas na coleta de dados e contribui para o aumento da quantidade e qualidade das informações disponíveis. Por meio da ciência cidadã, é possível engajar a sociedade de forma mais ampla nos projetos de monitoramento de recursos hídricos, capacitando os cidadãos a se tornarem agentes ativos na conservação e gestão dos recursos naturais. A nossa HydroTalk de hoje será composta por 2 momentos. Primeiro, nós vamos ter a apresentação individual de cada um de nossos convidados e, após isso, uma discussão coletiva. Então, eu gostaria de lembrar vocês para deixar todo e qualquer comentário, dúvida, questão aqui no chat do YouTube, que os seus comentários serão lidos posteriormente na parte da mesa redonda. Então, nós vamos começar a nossa live com o nosso convidado, Dimag Schwambach. Ele é doutorando em engenharia hidráulica, com dupla titulação pela Universidade de São Paulo e Lund University, na Suécia. Ele tem a sua formação básica em engenharia ambiental pela UFES, com período sanduíche na Drexel University e Yale University, nos Estados Unidos. Ele é mestre em engenharia hidráulica e saneamento e possui MBA em gestão de projeto, ambos pela Universidade de São Paulo. Seu mestrado e doutorado, ele se especializou no desenvolvimento de equipamentos de baixo custo para a coleta de dados de campo. Dimag, o palco é seu. Muito obrigado, Marcos, pela introdução. Vou compartilhar aqui minha tela para darmos, então, início ao nosso bate-papo de hoje. Uma grande responsabilidade iniciar essa discussão. Só podem me confirmar, por favor, que está aparecendo a minha apresentação? Tá aparecendo sim, Dimas. Ótimo. Tá sim, Dimas. Obrigado. Bem, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Marcos, e obrigado, CT Jovem, pelo convite de hoje. Obrigado também pela apresentação. Meu nome é Dimag Schwambach, mas para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, gostaria que utilizarmos a nossa imaginação. Gostaria que cada um dos nossos ouvintes de hoje visualizassem-se como não apenas pesquisadores ou profissionais ou a sociedade civil que está nos assistindo, mas que hoje vocês se colocassem como gestores de projetos, como das pessoas responsáveis por um dos projetos. Imagine que você teve um projeto aprovado da ordem de R$200 mil. Só que nós não vamos usar reais nessa unidade, vamos usar queijos, para que vocês tenham um pouco mais de criatividade. E esse projeto terá uma duração de 2 anos.
Imagine, então, como é um projeto em hidrologia, é necessário que vocês tenham a coleta de dados de campo. Então, aqui nós temos 2 exemplos de equipamentos que podem ser coletados. O primeiro deles é uma estação meteorológica, que custa cerca de 73 mil queijos, ou então 3 sensores de umidade, que custariam cerca de 17 mil queijos. Vocês, como gestores de projetos, gastariam 45% do orçamento de vocês em apenas uma semana? Parece que é um pouco surreal, ainda mais que o projeto vai durar 2 anos. Em contraponto, esse mesmo valor, ele poderia ser utilizado para o financiamento de 3 mestrandos, com duração de 20 meses, ou a 3 doutorandos, com duração de 14 meses. Parece um exemplo mais surreal, mas infelizmente é uma situação muito real que acontece no nosso país, em que deixamos de utilizar os recursos que aprovamos para a contratação de pessoas, mas utilizamos, então, para a compra de equipamentos que muitas vezes comprometem todo o nosso orçamento. Esse é um exemplo que ocorre no Brasil, mas pode ocorrer em qualquer outra região. Com base nisso, eu gostaria então de tratar o nosso tema de hoje, que eu intitulei Qual o preço de se obter um dado científico? E esse será o tema que discutiremos hoje no nosso HidroTalk. Contextualizando a minha área de pesquisa, eu sou um doutorando, e a minha área de pesquisa aqui no estado de São Paulo, e eu preciso coletar dados hidrológicos para monitorar uma área experimental aqui no estado, em que eu tenho parcelas experimentais sobre o mesmo características hidrológicas, em que eu apenas altero a cobertura vegetal. E eu preciso, então, monitorar o escoamento superficial e a umidade do solo, que são variáveis básicas para o meu estudo. Mas, infelizmente, quando comecei meu doutorado, o que eu encontrei? Nada, porque eu não tinha recursos para fazer a aquisição dos equipamentos que eu necessitava. Então, esse foi um dos principais objetivos que fundamentou o desenvolvimento da minha pesquisa, através do desenvolvimento de pesquisa com sensores de baixo custo, já que eu não tinha financiamento para fazer a aquisição de equipamentos convencionais. Então, esse foi um dos grandes momentos de incentivo para que eu desenvolvesse a minha pesquisa. E toda essa pesquisa ela ocorreu em um ambiente colaborativo. Então, todos os exemplos que eu darei daqui para frente, ela ocorreu em um ambiente em que eu tinha colegas de laboratório, pessoas que já haviam desenvolvido pesquisas na mesma temática. Eu tinha acesso a uma oficina mecânica, a pessoas especializadas, eu tinha um técnico que havia conhecimento em construção, e no meio disso tudo tinha eu, que não tinha tanto conhecimento, mas que eu tinha ideia e tinha iniciativa para construir esses equipamentos. Então, aqui eu tenho 2 exemplos. Por exemplo, escoamento superficial, em que eu imaginei, e se eu pegar um pluviômetro, que é um equipamento já conhecido, e se eu expandir ele para a utilização de monitoramento, para o monitoramento do escoamento superficial? E aqui eu tenho alguns exemplos do equipamento que foi construído, que é basicamente um pluviômetro em grandes dimensões, da ordem de R$900. Então, levei esse equipamento para campo, acoplei ele posteriormente ao escoamento, à parcela, e esse escoamento, então, era conectado a uma estação meteorológica, que armazenava os dados da ordem de 10 minutos. E eu consigo dados, como exemplo desse daqui, em que, além de simplesmente do valor total de escoamento, que muitas vezes era comum, eu tenho algumas outras variáveis que são bem interessantes do ponto de vista hidrológico. Eu tenho aqui o valor total, mas eu tenho exatamente o início em que esse escoamento, o start desse escoamento, o início, a duração e a frequência com que esse escoamento ocorre. São variáveis básicas que muitas vezes não são monitoradas. Bem, esse é um dos exemplos. Um segundo exemplo é a umidade do solo. Nós temos aqui um sensor comercial, que é da ordem de R$9.000, mas eu precisava monitorar diferentes parcelas experimentais, diferentes áreas, mas eu não tinha, obviamente, mais uma vez, esse recurso. Então, tive que buscar algumas alternativas. E um dos exemplos é o sensor de umidade de baixo custo, acoplado, então, ao Arduino, como esse vocês podem ver aqui. Fizemos alguns testes no laboratório e vimos que nós tínhamos uma resposta bem adequada. Nós tínhamos aqui uma correlação bem satisfatória entre a saída do sensor e a umidade do solo. Então, aparentemente, o laboratório ele poderia funcionar. Levamos esses experimentos para campo, só que, além do sensor, tivemos que montar toda uma estação meteorológica de coleta e armazenamento desses dados. Então, aqui, com o sistema de alimentação, com painel solar, controlador de carga, e o próprio sistema de coleta e armazenamento de dados, que seria, ao invés da ordem de R$9.000, R$10.000, como era apenas o sensor comercial, nós temos uma alternativa muito mais acessível, da ordem de R$500 a R$600.
Esses equipamentos, então, foram instalados em campo, e nós tivemos dados semelhantes a esse, em que, para mim, foi muito conveniente, porque aqui eu consigo identificar exatamente a oscilação diária da umidade do solo em diferentes condições ambientais. Porém, temos que manter algo em mente. O valor do equipamento ele é muito importante, mas, por outro lado, ele está associado à sua precisão e durabilidade. E aqui eu tenho um exemplo de comparação, em que temos diferentes sensores de umidade comerciais e um sensor de baixo custo, e algumas variáveis que são relevantes. Além do custo, obviamente, temos a precisão, de quão qualificadas essas pessoas devem ser para poder operar esse equipamento, o sampling volume, que é quanto de volume ele consegue armazenar, que está associado também à sua acurácia, e, obviamente, a expectativa de vida. Então, esse sensor de baixo custo, qual é a lacuna que ele tende a preencher? Não apenas esse sensor, mas sensores de baixo custo como um todo, eles tendem a preencher uma lacuna em que você não tem tanto recurso disponível, o que é algo mais óbvio, mas ele preenche uma lacuna de espacialidade. Ao invés de você ter um sensor que está associado apenas, que tem uma alta acurácia em apenas um ponto, mediante a utilização de sensores de baixo custo como um todo, você consegue monitorar áreas com maior abrangência e com maior cobertura. Então, imagine que você tem uma fazenda. Ao invés de ter apenas um sensor em um ponto, você pode adquirir 40 sensores e ter uma acurácia média, porém cobrindo diferentes pontos, já que a umidade do solo, especialmente, é uma variável que ela muda muito facilmente de um ponto para outro. Mas o que é algo interessante que eu gostaria de ressaltar quanto à utilização de sensores de baixo custo? A eletrônica como um todo deveria ser um aprendizado elementar. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto de crianças que estão aprendendo eletrônica, manuseando arduinos e outros microcontroladores. E a ciência básica, através do ensino médio, fundamental, e até mesmo nos primeiros anos de graduação, poderia ser inserido para esses jovens cientistas, pesquisadores e crianças, para que elas já conhecessem, entendessem esse conhecimento e entendessem esse conceito, para que, num segundo momento, esses jovens, ao invés de apenas juntar peças eletrônicas e fazer códigos simples, como temos na primeira imagem, para que esses jovens pesquisadores eles já tenham uma análise crítica suficiente e conhecimento para o desenvolvimento de novas tecnologias, e tecnologias que não necessariamente poderão ser de baixo custo, mas tecnologias que poderão ser comerciais. Então, a intenção da utilização de sensores de baixo custo não apenas está limitada à universidade, ao desenvolvimento de pesquisa, mas sim também à formação educacional dessas crianças, já que os sensores de baixo custo e outras tecnologias são tão acessíveis, não apenas financeiramente, mas acessíveis também intelectualmente, porque as pessoas conseguem compreender os seus conhecimentos e aplicá-los na sua vida. E um outro conceito que eu gostaria também de apresentar é um efeito multiplicador. Assim como foi para mim, que eu estava no laboratório, que eu tinha pessoas ao meu redor que me auxiliaram, eu também estive em contato com outras pessoas que, a partir desse contato com tecnologias de baixo custo, com eletrônica, conseguiram inserir esses conceitos nas suas pesquisas, nos seus trabalhos. Eu gostaria de apresentar alguns desses exemplos. O primeiro deles é uma parceria com a Embrapa, em que estamos desenvolvendo um sensor que não é apenas com o objetivo de pesquisa, mas objetivo comercial, em que nós temos aqui um exemplo de sonda de umidade, em que ao invés de ter apenas os cabos, como era o exemplo do meu doutorado, nós temos aqui um exemplo wireless, em que você consegue fazer o controle da irrigação com uma sonda que é da ordem de R$ 1.200, um valor muito abaixo das comerciais que hoje existem. Outros exemplos são monitoramento das zonas de recarga de aquífero por meio da umidade, da temperatura da água. Outro exemplo de vazão, com um valor de R$ 480, um valor muito abaixo do que outros exemplos comerciais, como o Linete. E, por fim, gostaria, então, de manter algumas mensagens do que hoje foi apresentado. Não apenas os exemplos que eu dei de utilização de tecnologias de baixo custo, mas sim a apresentação de um conhecimento que pode ser além daquele empregado numa pesquisa de mestrado, doutorado,
mas que pode ser transmitido para os nossos jovens, e especialmente a de colaboração com as outras pessoas. Muitas vezes, outras pessoas ao redor do laboratório têm a utilização e conhecimento que muitas vezes não sabemos, mas a comunicação é muito relevante no desenvolvimento de uma pesquisa. Quando perguntamos, então, qual o preço de um dado científico, posso dizer que realmente muitas vezes é muito caro e podemos utilizar alternativas de baixo custo. De qualquer forma, algumas coisas não têm preço. E aqui eu tenho um exemplo das pessoas. Sozinho você pode ir mais rápido, mas com amigos vocês podem ir muito mais longe. E certamente nenhum dos trabalhos que eu apresentei poderia ser desenvolvido sem essas pessoas que aqui eu apresento. E muitas outras que não estiveram nessas fotos. No mais, muito obrigado. E podem entrar em contato comigo através de e-mail, através do Twitter. E muito obrigado. E eu agradeço a todos. E eu estarei aqui para termos a nossa discussão. Maravilha. Muito obrigado, Dimas, pela sua excelente apresentação. Certamente teremos muitas coisas para continuar discutindo na roda de conversa. E agora eu já passo a palavra para a Lívia Rosalém. Ela, atualmente, é pós-doutoranda pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, para estudos das emissões e balanço de metano. Ela é doutora em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e ela tem sua pesquisa atrelada à hidrologia no grupo de pesquisa Laboratório de Hidráulica Computacional, o LHC. Ela foi estudante visitante no Water Resources Department da Universidade de Delft, na Holanda, entre 2019 e 2020. Ela também é mestre em ciências pelo mesmo programa de pós-graduação. E durante esse período, ela desenvolveu também equipamentos direcionados a estudos de balanço hídricos. Ela possui MBA em Gestão de Negócios pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e atualmente cursa especialização MBA em Data Science and Analytics, também pela Exalc. Ela possui sua formação básica em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Mato Grosso, onde desenvolveu, entre outros projetos, um estudo ao grupo de pesquisa em qualidade do ar sobre as emissões de gás isopreno a partir de cana-de-açúcar e sua possível influência na formação de ozônio troposférico na área urbana de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então é isso, Lívia, o palco também é seu agora. Obrigada, gente. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui para essa conversa. Nossa, demais, sua apresentação foi muito legal, fala muito sobre essa necessidade que a gente tem, né, de desenvolver novos produtos de baixo custo e como isso é importante na nossa atual situação do Brasil, né? Eu vou falar, então, sobre essa temática, o tema de hoje, sensores de baixo custo e ciência cidadã, para monitoramento e coleta de dados. Vou falar um pouco da minha trajetória, porque contando um pouquinho de como que foi, principalmente o que aconteceu durante o meu mestrado, que foi a elaboração de um novo produto, a gente pode ir discutindo depois, se alguém tiver dúvidas, como que é esse processo para elaborar algum produto, como que você faz para seguir os passos adiante, às vezes até para procurar por uma patente, né? Durante o meu mestrado, eu desenvolvi um produto que eu chamei de LID, que é Litter Interception Device, que ele é para medir o processo de interceptação na serrapilheira. Bom, isso veio porque, assim como o DIMAG, eu trabalhei lá com o pessoal na USP e eles têm uma área de trabalho do Cerrado, senso estrito, que é uma área de floresta, e nessa área o grupo de pesquisa já vinha fazendo monitoramento há algum tempo, então você já contava com alguns sensores, já uma torre de monitoramento lá dentro da floresta, e para várias variáveis hidrológicas. E aí, no meu mestrado, havia uma lacuna, um gap, né, no balanço hidrológico para essa área de cerrado, que era estudar quanto que essa cobertura, que às vezes que no caso do cerrado, ela é muito espessa, de serrapilheira, quanto que essa camada poderia interceptar da chuva e impactar no balanço hidrológico da área. Aí, diante disso, surgiu o que eu apontei aqui como descoberta da necessidade. Você pode estar vivendo aí na sua área acadêmica ou na sua empresa, independente de onde for, às vezes você pode se deparar com a situação de que você dá de cara com um problema que precisa de uma solução. E às vezes esse problema pode ser o desenvolvimento de algum produto.
possa ser ele um modelo, um algoritmo, ou, no meu caso, era necessário criar algum sensor, alguma coisa que nos auxiliasse a monitorar diretamente esse processo. Para fazer esse produto, esse sensor que eu precisava para monitorar, primeira coisa é você idealizar o seu produto. Como você faz isso? Primeiro você entende o seu problema. Então, no meu caso, eu fui estudar como é que era o ambiente ali do cerrado, entender quais seriam as características que eu ia precisar para o meu produto. Então, isso é a idealização. Você considera todas as variáveis que vão estar afetando o teu produto ali, sejam elas positivas ou negativas, né? E aí, considerando isso, para isso foi necessário, no meu caso, como uma coisa básica, coletar amostras de serrapilheira, entender como é que era a serrapilheira ali, e a quantidade, produção. E depois disso, eu consegui idealizar mais ou menos como que seria o equipamento, né? As características dele. Aqui eu tenho uma imagem bem simples do que eu fiz no começo de como que seria esse equipamento. Ele contém diversas peças, né? Para medir o processo todo. Aqui tem uma foto, porque a gente conseguiu confeccionar, né, ele lá no meu mestrado, foi uma parte dele, eu consegui não só confeccionar, como poder testá-lo em laboratório. Essa parte de confeccionar o seu produto, a gente chama de prototipagem. Quando é um algoritmo, você vai fazer o algoritmo, você vai fazer os testes, e quando é um modelo, você pode fazer em escala reduzida, depende o objetivo. No meu caso, a gente construiu lá na USP o equipamento, e aí eu comecei a fazer os testes em laboratório. E aí entra essa fase, né, de experimentação. Você vai testar o seu protótipo para ver se aquilo realmente vai funcionar. E aí pode, dependendo do seu produto, pode ter diferentes etapas. Mas uma que sempre tem para sensores vai ser calibragem, né? No caso, a gente usou célula de carga, então a gente fez uma calibragem, conseguimos bons resultados, né? E outra coisa também, para a fermentação, eu precisava separar as amostras. Como eu ia fazer testes em laboratório usando chuva simulada, eu ia pegar amostras, eu peguei amostras de serrapilheira de diferentes, como eu fui monitorando ao longo do ano, eu pude pegar diferentes quantidades representativas. Então, quando você, isso é um ponto muito importante a ser considerado, a representatividade da sua amostragem, né? Então, eu tentei representar o máximo possível na escala de trabalho que eu conseguiria fazer, né, considerando o número de ensaios, e aí tentei avaliar qual seria a quantidade de serrapilheira a ser usada. Bom, e aí eu fiz os ensaios em laboratório, utilizando chuva simulada. Como é mestrado, você já não tem tanto dinheiro, não tem estrutura, você faz aquilo que você consegue, né? Que é uma boa imagem que mostra isso. Se vocês quiserem saber mais detalhes de como foi o processo e também sobre informações sobre o equipamento, vocês podem acessar depois esse artigo que foi publicado, contém mais detalhes. Bom, uma coisa adicional, uma coisa que foi legal que eu pude vivenciar foi poder colocar esse protótipo, depois de ser testado em laboratório e ser confirmado que dava para utilizar, que eu ia conseguir uma boa resolução de medida e uma boa resolução de medida e também de registro, né? Eu conseguia com o equipamento monitorar a cada 10 minutos com uma resolução de 1 grama de sensibilidade da célula. E aí, com isso, eu conseguiria não só medir o quanto de água no meu equipamento, quanto de chuva que passava pela serrapilheira, mas também o quanto que era mantido ali na serrapilheira e passava para o processo de evaporação, que era o meu maior interesse. Ver o quanto de água que a gente perdia ali, volta para a atmosfera na forma de evaporação. E aí eu tive essa oportunidade de colocar em campo, que foi já no meu doutorado, né? Enfim, depois que ocorreu essa etapa do meu mestrado, de todos os testes e confirmação de que o equipamento poderia ser utilizado de forma adequada lá para os nossos fins, lá na nossa área de monitoramento, nós tivemos a ideia de entrar com um pedido de patente. Por quê? A gente viu que havia necessidade. Nós fizemos um protótipo, nós testamos e ele poderia ser muito bem utilizado
para medir, para obter essas medidas necessárias. Então, por que não tentar comercializar isso, né? E ter, de alguma forma, recursos, né? Para a universidade e para os órgãos que tanto que financiaram, né? E aí que vai a diferenciação. Dependendo da instituição que você estiver, as etapas do processo de pedido de patente vão variar. No caso da USP, ali no campus que a gente estava de São Carlos, existe a agência de inovação da USP. E ela faz todo um auxílio para esse pedido de patente para que ele ocorra. Primeiro, dentro da agência, existe uma seleção para ver se realmente há viabilidade de comercialização e se realmente ele tem potencial de obter patente ou não. E aí tudo é avaliado, todas essas etapas anteriores, né, são avaliadas. E aí a agência, no caso da agência da USP, foi dessa forma. Pode ser que na sua instituição ocorra de outra forma. E se você estiver sozinho, você vai ter que fazer todas essas etapas seguindo aqui, como está nessa imagem acima que eu coloquei aqui. Mas, como no meu caso havia agência, a agência auxiliou em toda essa parte de prospecção tecnológica, que é a pesquisa em todos os sites e ao redor do mundo, nas outras instituições de patente, nos outros países, que cada país tem os seus registros separados. Tem que fazer essa pesquisa para ver se você não está com plágio, se alguém já não entrou com pedido de patente. E depois dessa etapa tem a redação do texto, ele tem que entrar nos padrões, no jeitinho certinho e tal, e fazer a submissão. Toda essa parte, a agência me ajudou. E aí agora a gente está aqui na parte do exame prévio, ainda esperando uma resposta do órgão. Então aqui embaixo é só uma imagem do pedido do exame que foi feito pela USP, né? Eles que entraram com o pedido para me auxiliar. Bom, essas subvenções de baixo custo, como eu comentei, eu encontrei a necessidade devido ao meu objetivo específico na pós-graduação para pesquisa. Mas, às vezes, pode ser no seu trabalho, na escola, ou mesmo dentro da academia, você, às vezes, se depara com situações que você tem a necessidade de desenvolver um produto, mas que não necessariamente, de desenvolver um sensor ou algum equipamento, mas não necessariamente ele vai virar um produto de comercialização. Então, por exemplo, eu também, durante o meu doutorado, eu quis auxiliar lá no projeto, eu desenvolvi um simulador de chuva junto com o auxílio de uma outra aluna, um simulador de chuvas, porque no meu experimento eu não tive um simulador que eu pudesse ter umas condições que eu precisava, de oscilação da chuva, de posicionamento e controle maior dos bicos, né? Então, nós desenvolvemos um simulador de chuva com baixo custo, nós tentamos utilizar placas de Arduino e um motor também reduzido, um motor de passo de custo barato. Fizemos uma estrutura pensando na oscilação da chuva. Aqui nessa foto vocês podem ver em azulzinho aqui no canto inferior é o motorzinho de passo, e aqui em verde, apoiado nessas caixas, é a estrutura do simulador. E essa aqui era a ideia, você tinha uma estrutura maior, o motor de passo ali em azul, e esse motor de passo, ele roda um fuso de rosca que faz a movimentação da estrutura, de um vai e vem controlado pelo sistema utilizando o Arduino, uma plaquinha de controle que vai com um código que controla o motor de passo. Aqui é uma vista superior do equipamento e de perfil, né? Para vocês terem mais ou menos noção da dimensão, mas isso não é tão importante. Esse simulador não foi utilizado só por mim, então outras pessoas puderam utilizar. A aluna que utilizou ele, ela fez essa estrutura de PVC com os bicos, mas aí um outro aluno, que foi o Alex Watanabe, que foi colega nosso de doutorado lá, ele também, assim como essa aluna, foi fazer ensaios em laboratório para estudar escoamento em mini parcelas, né, em escala reduzida, estudar o escoamento superficial, erosão. E no caso do Alex, foi com traçadores, e da aluna, ela queria só, da aluna de iniciação, ela queria apenas ver a taxa de erosão. Então, o Alex, ele viu outra maneira de usar o simulador, ele adaptou, em vez de usar as coisas de PVC, essa canalização, ele utilizou as calhas metálicas, e ele foi mudando os bicos de posição onde ele queria, ficou mais versátil. Então, isso aqui é só um exemplo, que às vezes no seu trabalho, às vezes na academia, você desenvolve um produto porque você está precisando ali na hora,
E você precisa dessas tecnologias de baixo custo, porque você não vai ter recurso, às vezes, para resolver o seu problema ali, um recurso tão grande, né? Porque simuladores de chuva, eles demandam um custo altíssimo para bico, para sistema de controle, para bombeamento. Então, isso aqui foi uma solução que a gente encontrou. Essa aqui foi a minha trajetória, o que eu passei, o que eu vivenciei. Tentei resumir aqui o que eu consegui. Fico aberta a perguntas, questionamentos. Gostaria, se alguém tiver interesse em saber mais sobre o processo de patente, como que foi para mim, se eu puder ajudar alguém, ficaria muito feliz. É isso. Obrigada. Agradecemos, então, a apresentação da Lívia. Eu gostaria de lembrar a todos que estão acompanhando a live para deixar suas perguntas, os seus comentários aos convidados, e a gente vai estar, na medida do possível, trazendo aqui na nossa roda de conversa, tá bem? Então, agora vamos dar início à roda de conversa, que é o segundo momento da nossa Hidrotalk. Então, nós temos aqui alguns comentários. Para começar, o Edivaldo Soares, ele comentou o seguinte: precisa ter mais projetos governamentais de incentivo para que muitos que não têm condições materiais possam ter acesso a projetos tão grandiosos como esse. Então, diante desse comentário que o Edivaldo fez, eu gostaria de perguntar para vocês, como vocês veem o papel das agências de fomento, dos órgãos governamentais, no desenvolvimento do projeto que vocês acabaram de apresentar aqui, nos seus desafios? Qual foi o papel deles e quais seriam, assim, os horizontes futuros, quais seriam possíveis melhorias que vocês poderiam sugerir? Posso começar, então. Não me deixa sozinho nessa, hein, Lívia? Tranquilo. Não, eu acredito, assim como o Marcos, a Lívia, nós somos pós-graduandos, o financiamento à pesquisa e aos trabalhos é a principal forma para que hoje tenhamos produtos de qualidade, para que hoje avancemos em conhecimento e não nos tornemos apenas utilizadores de tecnologia estrangeira. Então, esse é o papel hoje que as agências de fomento, elas representam hoje no nosso país. Então, isso representa a importância de hoje termos, então, cada vez mais investimento, cada vez mais financiamento para os nossos trabalhos na universidade, no instituto de pesquisa, e não apenas nas universidades de pesquisa. É importante lembrar que as agências de fomento, elas também financiam projetos com caráter comercial. Nós temos diferentes exemplos hoje de projetos com o objetivo de desenvolvimento de produto. Então, hoje, as empresas que têm um caráter de inovação, elas podem buscar as agências de fomento para que elas consigam recurso para o desenvolvimento desse produto. Nós temos, eu acho que em todas as fundações de amparo à pesquisa, exemplos como nós temos hoje na FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que nós temos chamadas públicas, para startups e outras empresas com desenvolvimento de pesquisa que tem um produto inovador. Então, tem ali diferentes orçamentos, você pode ter aprovação, e esse orçamento não necessariamente retorna. Então, é um valor que é investido na tua empresa, no teu orçamento, com um horizonte de 1 ano a 4 anos para o desenvolvimento de produtos de caráter de inovação. Eu gostaria de fazer uma reflexão, assim, porque o questionamento dele foi assim, poxa, né, eu gostaria de ter essa oportunidade, né, de poder desenvolver, estar numa situação, então ele seria mesmo muito bom se a gente tivesse sempre mais recursos, mas uma coisa que a gente não valoriza e que nós devemos valorizar, nós como brasileiros, que não desistimos nunca, já tem até essa frase, nós temos uma capacidade criativa e de invenção. Às vezes a gente faz muita gambiarra, a gente é conhecido por isso, mas tudo isso colabora para que nós tenhamos uma mente criativa que busca soluções para os nossos problemas. Isso faz com que a gente tenha um cenário, um ambiente que faz com aquela pessoa que está ali fazendo mestrado ou alguma pesquisa e não tem recurso, ela dá um jeito, ela começa a descobrir soluções e aí vem essa coisa boa que é a solução de baixo custo.
muitos países que têm recursos, eles não estão preocupados com isso. Então, a nossa situação criou essa oportunidade de buscar cada vez mais invenções de baixo custo. Então, assim, realmente precisamos de recursos, seja de financiamento do governo ou privado, né? A gente precisa para desenvolver, mas temos que olhar também. Nós estamos numa situação muito vantajosa nessa parte. Nós estamos criando criatividade, entendeu? O Dimag, ele trabalhou comigo lá no laboratório. Quando eu fui fazer o meu produto, acabou a verba de todos os projetos. Foi um momento que a gente ia mandar um pedido, o meu orientador, no caso, com o grupo. E aí falou, Lívia, o que você vai fazer? Aí eu falei, meu Deus, né? Aí eu fui atrás de descobrir a ajuda da oficina mecânica que poderia fazer para mim, de tentar comprar chapa de metal mais barata, fazer orçamento lá e cá, e que produto que eu podia usar. Fui atrás de um cara para fazer a bandeja do meu equipamento, ela é plástica. Para você fazer molde e tudo é muito caro. Eu fui atrás de um cara para ele fazer para mim de madeira e tentar dar um jeito para mim, aí eu consegui 500 bandejas, coloquei tudo no laboratório. A gente dá um jeito e a gente consegue reduzir o custo muito. E aí viabiliza para outras pessoas. Então, é difícil, mas também é muito bom. Então, você trouxe um exemplo muito bonito, né? Assim como você, mediante a demanda e da dificuldade, você conseguiu adaptar. E foi exatamente o mesmo caso do que aconteceu com as minhas pesquisas. E nada disso estava no meu planejamento. Nenhuma dessas pesquisas. As pesquisas com a báscula, com assessoria de umidade, elas ocorreram mediante a demanda de que eu não tinha financiamento para fazer uma aquisição de R$100 mil em apenas sensores de umidade. E outro ponto também, não é só o ponto de que eu não tinha recurso, é de que eu não me sentia bem em fazer uma aquisição de R$100 mil, sendo que esse valor ele poderia beneficiar não apenas ao meu projeto, mas demais pessoas do grupo de pesquisa. Mesmo que esse valor estivesse lá disponível, eu não me sentiria bem em fazer essa aquisição. Porque, como eu apresentei no começo dos meus slides, esse valor ele representa o investimento em pesquisas de um grupo inteiro. Por exemplo, R$100 mil representaria o teu doutorado, mestrado e outros 5 pessoas que poderiam fazer algo semelhante. Então, muitas vezes é importante fazermos essa reflexão de que um valor, embora ele esteja disponível, ele pode ser melhor utilizado de outra forma. Sim. Isso aí, conforme a gente pode observar na fala deles, a gente consegue observar muitas oportunidades onde muitas vezes pode ser visto como um obstáculo e a partir disso a gente pode construir inovação. E eu achei muito legal que a Lívia trouxe a experiência dela com o ciclo da inovação, a experiência dela com a USP. O Dimag já fez o link com as agências de fomento. Então a gente pode observar que apesar de ser considerado tímido, no Brasil a gente existe sim muitas oportunidades para a gente desenvolver atuação, a desenvolver inovação e o ciclo da inovação dentro das nossas pesquisas. E eu vou linkar esse problema com as perguntas que foram feitas pelo Julian e pela Alondra. Então, eu vou combinar numa pergunta só, né, que eles falam o seguinte, sobre 2 aspectos. Um, sobre o planejamento da pesquisa, né, porque muitas vezes, como vocês demonstraram, não foi planejado, quando vocês começaram suas pesquisas, ter que desenvolver esse equipamento. Isso foi sendo construído conforme vocês foram enfrentando as dificuldades. Por outro lado, como foi esse aspecto linkado com a formação que vocês tiveram? E qual é a importância dessa formação básica nas escolas técnicas, no ensino médio, fundamental e mesmo ensino superior, para enfrentar esses desafios que vocês enfrentaram de construir novos sensores e novas tecnologias? Tá, eu começo dizendo que eu não sou engenheiro eletricista, embora eu trabalhe com muita eletrônica, eu sou engenheiro ambiental, meu mestrado foi em engenharia hidráulica, e todas as pesquisas elas ocorreram mediante a necessidade mesmo. Eu tinha necessidade de monitorar a escorrente superficial, eu tinha necessidade de fazer o monitoramento da umidade do solo, e ambos esses conceitos demandam um
conhecimento básico em eletrônica, em programação. E, como a Lívia mesmo disse, nós somos brasileiros e isso repercute que nós vamos aprender de um jeito ou de outro e de uma forma mais simples, muitas vezes mais fácil do que muitas pessoas de outros países. Isso é uma característica muito bonita nossa e eu fico muito orgulhoso por isso. Então, eu tive que aprender, muitas vezes, assistindo tutoriais, assistindo vídeos, mas, na maior parte das vezes, conversando com os colegas. A Lívia foi uma pessoa que me ajudou muito no meu mestrado, ela estava no doutorado já. Quantas vezes, né, Lívia, eu batia na sua mesa e falava assim, Lívia, não sei. Eu chegava na mesa da Lívia, a Lívia já começava a rir. Porque ela falava assim, nossa, lá vem ele de novo. E foi muito importante, e muito obrigado, Lívia, por isso, porque você, o Jamil, o Bergman, que é o Jamil, acho que muitas vezes muitos conhecem, e foi um pesquisador importantíssimo na minha trajetória, na minha formação. O Bergman, que é o técnico do laboratório, são exemplos de pessoas que me auxiliaram e que me ajudaram no desenvolvimento dos meus conhecimentos. Então, respondendo à pergunta sobre a importância desses conhecimentos em outras escalas, que não apenas na pós-graduação. Eu acredito que a minha trajetória poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse acesso a esses conhecimentos de eletrônica, conhecimentos de programação em níveis básicos e educacionais no ensino médio. Eu fiz escola técnica, mas a minha escola técnica era com foco em agricultura. E olha só como que engraçado. Hoje a minha pesquisa ela é extremamente aplicada à agricultura. E eu não tive esses conhecimentos lá no ensino técnico. E eu acredito que as tecnologias de baixo custo, como apresentei, elas são tão acessíveis economicamente que elas poderiam ser um objeto educacional de adolescentes, para que em outras situações durante a vida cotidiana, não apenas numa pós-graduação, que eles conseguissem inserir esses conhecimentos nas soluções de problemas. Por exemplo, esses sensores de umidade podem ser utilizados para a irrigação do seu jardim. Então, esse é um exemplo prático de como podemos incorporar conhecimentos que aparentemente podem também ser técnicos, mas na nossa vida comum. Meu áudio está saindo, né? Sim. Na minha história, no meu processo de formação na pós-graduação, ter contato com todas essas áreas diferentes, porque eu tive que aprender também, igual de Mag, mexer um pouquinho com elétrica, saber fazer orçamento, saber fazer coleta em campo, saber toda essa programação, tudo isso faz de você um pesquisador muito melhor, faz de você um engenheiro ambiental muito melhor. Então, com certeza, independente da sua formação prévia, qualquer conhecimento que você venha a adquirir tentando fazer alguma resolução de problema, vai fazer de você uma pessoa melhor, mais capacitada para qualquer problema que você venha enfrentar. Então, para mim, foi maravilhoso o período que eu tive de pós-graduação por isso. Eu estou sempre, graças a Deus, por tudo que aconteceu na trajetória, porque eu fui aprendendo muita coisa legal. Eu sempre fui curiosa, eu gostava muito, de um colega nosso, David, sabia mexer muito com Arduino. Eu falei, David, vem cá, me ajuda, vamos fazer esse simulador aqui de chuva. Então, isso que o Dimag falou, você precisa de pessoas à sua volta, né? Pode ser, vamos falar aqui, para você pesquisador ou você que trabalha aí na área, às vezes você está se sentindo sozinho, você tem um problema e você não tem colegas igual a gente teve. Realmente vai ser muito mais difícil. Mas, você está aqui participando, ouvindo a gente, você já está buscando conhecer outras pessoas que trabalham com isso. Então, nós da área aqui da BR Hidro temos que nos ajudar, temos que nos envolver mais e pedir ajuda um para o outro. Olha, estou trabalhando com isso, uma coisa parecida, pode me ajudar? E aí a pessoa te ajuda e você consegue começar. Para quem não tem uma base, um grupo de apoio, é mais difícil. Quando você tem um apoio ali, alguém que fala, Lívia, o teu produto, tá, você quer fazer, mas você tem que pensar em tal coisa que você não tá pensando. Sempre tem alguém sábio que pode te orientar. O meu orientador, ele teve foi uma peça muito importante, porque quando eu entrei no mestrado, eu vi esse problema, eu falei, vou ter que fazer esse produto. Aí ele falou, beleza, faça um projeto de pesquisa certinho e me apresente. No meu projeto, tinha a prototipagem,
a construção do equipamento, o teste em laboratório, colocar em campo, pegar as medidas, fazer um modelo hidrológico, era tudo. Aí o meu supervisor falou, Lívia, calma. Primeiro você vai fazer a prototipagem, vai fazer o equipamento e vai testar em laboratório. Então, assim, você tem que ter uma pessoa mais sábia, com mais experiência, para te dar uns toques, né? Então, o orientador ou um colega tá aí para isso, né? Sim, você entrou num tópico bem interessante, que foi até a segunda parte da pergunta, que é de planejamento, né? Então, na sua pesquisa, você já identificou que realmente a minha pesquisa vai ser sobre o projeto, vai ser o planejamento e construção do equipamento. No meu caso, eu tive um exemplo semelhante de que eu prometi tudo. Prometi que faria o equipamento, que testaria, que construiria, levaria para campo, coletaria os dados, faria a simulação e publicaria o artigo em 2 anos. E no meu caso, isso toma muito mais tempo, e obviamente você já identificou ali que não daria tempo de fazer no mestrado, e realmente não dá tempo. E essas coisas ocorrem muito rápido, o tempo passa muito rápido. Um mestrando tem que terminar uma pesquisa em 2 anos, doutorado termina em 4 anos, 3 a 4 anos. E eu tive que adequar esse planejamento. Então, ao invés de fazer um mestrado com todas as etapas, o meu mestrado foi apenas o movimento da básico, com os sensores ali de monitoramento de escoamento superficial, e a outra sessão ficou para o doutorado. E no doutorado, eu não havia planejado essa sessão com os movimentos de sensores de baixo custo. Eu tive que incorporar essa temática, porque era vital para o meu projeto, e readequar as demais atividades, para que o meu doutorado simplesmente não fosse esticado, para ao invés de 3 a 4 anos, esticado para 5 ou 6 anos. E isso remete a um ponto importante, que eu sempre falo com os meus colegas, de planejar as suas atividades. E planejar qualquer readequar o seu cronograma mediante qualquer alteração e nova atividade que você está assumindo. Porque toda nova atividade que você assume, você tem que honrar os compromissos que você fez anteriormente. Então, você tinha um cronograma com 6 atividades, você vai incorporar uma nova atividade, que é essa 7ª, e ela vai estar no meio das suas atividades, e ela vai esticar tudo para baixo, você tem que realocar as demais atividades para que você honre também os seus compromissos. E é importante que essa avaliação ela seja constante e que ela seja consciente, para que no final do doutorado você não esteja aí muito preocupado e principalmente esticando o teu prazo e ficar sem financiamento, porque nós temos um financiamento limitado de apenas 48 meses. E muitas vezes 48 ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Dimag, eu acho legal a gente comentar que nós dois passamos por isso, e toda pessoa que for fazer um desenvolvimento de produto de baixo custo, ela vai encarar o dilema dela ter robustez, qualidade da medida, né, e amostragem, né, que é o que você falou. No teu desenvolvimento do seu produto, o desafio seu era conseguir a melhor robustez no teu equipamento, porque a gente precisava colocar aquilo em campo. Em campo acontece de tudo. O sensor está lá, ele está sujeito a qualquer intempérie, qualquer problema lá que ocorre, ele está sujeito. E o que os equipamentos sensores que a gente importa, a gente importa por quê? Porque a gente sabe que aquele negócio é bom, que aquele negócio vai durar. Então, o maior desafio do desenvolvimento de produtos hidrológicos para monitoramento de dados e tal, é a robustez do equipamento, do sensor e a qualidade da medida, né? Fora o armazenamento, né? Porque quando você faz sensor de baixo custo, você tem a coleta e o armazenamento, ele também é caro. Você tem que ver como é que você vai fazer isso aí. Né? Que no seu caso você usou lá a placa solar, fez toda a estrutura do data logger e do sistema para armazenamento. Então, essa é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Se você estiver ouvindo, estiver pensando fazer um sensor, alguma coisa de baixo custo, você vai encarar esse problema. Exatamente. É porque, que nem eu comentei, não é simplesmente, vou construir o equipamento e ele realizará a coleta. Muitas vezes, o teu equipamento, no caso da Lívia, nós temos ali uma correlação ótima entre a variável medida e a saída do sensor. Mas essa não é uma realidade comum.
não é, Lívia? Muitas vezes você vai encarar uma situação em que teu equipamento tem uma acurácia de 70%, 80%, muitas vezes 99%, mas ele vai estar ali nesse meio, de 70% a 99%, 100%. Então, você tem que identificar, será que você realmente precisa de uma acurácia de 99%? Muitas vezes não. Muitas vezes, quando você faz análise de sensibilidade do teu projeto como um todo, você tem outras fontes de erro que são tão grandes que não necessariamente necessitam de uma resolução, de uma acurácia das medições tão alta. Então, para que você vai se ter um preciosismo, de ter um equipamento que tem uma acurácia tão alta? Obviamente, nós, como pesquisadores, queremos os melhores dados possíveis. Mas, será que você realmente precisa dessa acurácia? Então, esse é o ponto de acurácia. O segundo ponto, quanto à durabilidade, é a mesma situação. Nós temos ali os sensores comerciais, que têm uma durabilidade de 5 a 10 anos. Muitos equipamentos, os sensores de umidade lá da nossa estação, estão funcionando há 12 anos. Alguns pararam, mas tem alguns lá que funcionam perfeitamente. Alguns diversos equipamentos comerciais têm durabilidade de 15 anos. Você precisa de um equipamento que tenha essa durabilidade para o teu projeto? Muitas vezes, os agricultores, eles têm um ciclo de rotação de cultura que é de 3 meses. E você tem que remover o equipamento e tem que trocar e colocar em outra situação. Nessa de remover o equipamento, um equipamento comercial que custa R$10.000, você não tem tanto preciosismo de inserir cuidadosamente, remover cuidadosamente. Imagina, um dos trabalhadores puxa aquilo de qualquer forma, quebra o equipamento. Todo o teu investimento de R$10.000 quebrou ali em 3 meses de uso. Em as situações, então, controladas de um projeto de curta duração, ter o equipamento com menor custo é melhor e mais viável, porque o risco de danificação, de quebra, caso quebre, o investimento é de R$50, R$100. Então, você tem que avaliar muito bem a situação que você vai utilizar o teu equipamento, quanto à durabilidade e quanto à acurácia. Muito bem, pessoal, obrigado. Nós temos aqui bastante perguntas para fazer, né? Então, eu vou tentar compilar elas um pouco, né? O Leandro Costa, ele fez uma pergunta que eu acho que ela se encaixa muito bem linka muito bem com o que vocês acabaram de falar. Vocês falaram todo o processo, que vai desde a formação básica até o planejamento da pesquisa, e depois chega uma hora que nós terminamos essa pesquisa, né? E chega a parte que nós terminamos nossos mestrados, doutorados, graduação, e tem a parte de a gente dar continuidade ao nosso trabalho, seja como pesquisador ou até atuando no mercado de trabalho. E sobre esse último, o Leandro Costa perguntou, como está hoje o envolvimento das empresas com a pesquisa acadêmica? Existe demanda empresarial do mercado? Sim, existe. Tanto que esse projeto que a FAPESP criou, que ela está instigando a auxiliar as startups que estão sendo construídas, isso veio da demanda das corporações do privado, né, do setor privado. Muitas indústrias, elas demandam, por exemplo, um caso que foi um exemplo que me falaram. Tinha uma indústria lá em São Carlos que ela queria fazer tais produtos específicos, que também eram sensores que eram utilizados por agricultores. Os caras precisavam de umas plaquinhas específicas de cerâmica. Não tinha quem fizesse isso, porque você demandava um conhecimento, demandava técnica, tanto de engenharia de material, quanto de equipamentos. Era um negócio de alto custo. E aí, o que aconteceu? Estava ficando inviável e o mercado demandava. Então, devido à necessidade disso, a FAPESP começou a pensar, esse é só um caso, teve vários casos, começou a tentar segurar o pessoal, os pesquisadores, que estavam saindo ali, os pós-graduandos, ou até os doutorados, que já tinham doutorandos que estavam se formando, para fazer startups, desenvolver os produtos que eles estavam estudando ali na academia. Então, existe muita necessidade na indústria, principalmente indústria, né?
no Brasil. Acho que respondi, não sei. Sim, sim, muito bem. Dima, você gostaria de complementar? Olha, não tenho muito a complementar, eu acho que a Lívia respondeu muito bem essa pergunta. Muito bem. Eu vou, então, continuar com as perguntas. Nós temos algumas perguntas mais técnicas, então acho que seria um bom momento para a gente falar sobre essas partes mais aplicadas, né? E eu acho que essa pergunta vai tanto para o Dimas quanto para a Lívia. O Bruno Rodrigues perguntou: boa tarde, parabéns pelas apresentações. Qual foi o programa utilizado para recuperar as informações medidas pelo sensor? Alguma recomendação de referências para quem deseja iniciar na temática? Eu não entendi. Recuperar os dados? Não entendi a pergunta. Ele fez as perguntas assim: qual foi o programa utilizado para recuperar as informações medidas pelo sensor? Eu Acho acredito que ele está falando de coleta e armazenamento. Ah, tá. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas vou contar um pouquinho de quando é o meu caso. As situações são um pouco diferentes. Quando eu estava utilizando os sensores de monitoramento de escoamento superficial, esses dados eles estão eu tinha apenas o equipamento e as medições eram através de um red switch, que simplesmente quando passa um ímã ali, ele fecha o circuito e gera um sinal eletrônico que é armazenado na própria estação climatológica, que no caso era uma comercial que nós tínhamos ali. Então, os dados eram armazenados nesse data logger e eu fazia a recuperação, então, no meu computador, através da comunicação de cabo mesmo. No caso dos sensores de umidade, além do próprio sensor, nós tínhamos uma construção de uma estação de armazenamento e de coleta e armazenamento dos dados. Essa estação era controlada por um Arduino. Então, ali nós tínhamos a recuperação dos dados, o armazenamento em um cartão de memória, e esse cartão de memória, então, era recuperado através do computador também. Então, nós tínhamos essas duas situações. E, Lívia, como era o seu caso? Então, quem fez a pergunta, o nome da pessoa, por favor? Foi o Bruno Rodrigues. O Bruno, no meu caso, era muito semelhante com o do DMAG. Nós tínhamos, por exemplo, data loggers. Data loggers são centros de armazenamento de dados que você consegue, tendo uma fonte de energia, ele vai armazenar o dado ali para você de diferentes modos. Depende a configuração do sensor e como que você vai utilizar aquilo. A linguagem que é utilizada nesse data logger depende da empresa que fez esse data logger e como que ele foi elaborado. Então, na sua pesquisa, o DMAG ele chegou a utilizar Arduino. Então, a linguagem utilizada é a linguagem de código que se usa para Arduino. É mais simples, ela é fácil de aprender. Tudo vai depender, então, de como você vai fazer o armazenamento, qual que é o sensor que você está utilizando. Aí você vai descobrir qual que é a linguagem para fazer a coleta e o armazenamento, tá? Então, depende da sua situação. Alguns sensores e equipamentos que você importa, que são de fora, eles têm alguns até que já vêm com um sistema de coleta e armazenamento embutido no sensor. Tá? Por exemplo, os level loggers eu esqueci qual é a empresa que o grupo estava comprando, que ele já faz o armazenamento ali mesmo. Você só pega o sensorzinho e coloca lá na basezinha e joga para o computador. Ele faz o armazenamento ali. Você não precisa ter uma central para ficar mandando o seu dado para ficar armazenado. Entendeu? E tem as opções, como o Dimag falou agora, que estão inventando, que usa Ethernet ou usa wireless, né, Bluetooth, várias maneiras para transmissão e coleta até para a fonte de armazenamento. Quanto à referência, que foi a segunda pergunta dele, a segunda parte da pergunta dele, depende muito do que você está monitorando. Então, assim, reflita sobre a variável que você está monitorando e tem os próprios sites mesmo, no Reddit e outras funções, no próprio site do Arduino mesmo, você consegue ali encontrar diferentes variáveis que são monitoradas, exemplos também de equipamentos que você consegue utilizar para monitorar essa variável. E a partir de um desses equipamentos que você escolher, você já tem acesso a códigos já pronto, tutoriais, tem muita coisa na internet que vocês podem já ter acesso. Não precisa muitas vezes inventar, muitas vezes é apenas o caso da gente implementar. E uma coisa, sempre pensar em utilizar
códigos, linguagens que são abertas, open access, né? Tudo aberto e fácil de utilização, porque daí a sua ideia pode se espalhar, né? Ser de baixo custo realmente. Muito legal. Certamente também vocês que estão assistindo podem ir conferir os currículos da Lívia, do Dimag, ver as publicações deles. Também tenho certeza que são ótimas referências para ter muitas ideias e também entender mais sobre o processo deles. Então, procurem pelo Google Scholar as referências, né, dos nossos palestrantes, que eu tenho certeza que são trabalhos muito interessantes e valem a pena serem conferidos. E eu vou deixar aqui uma última pergunta do Davi Salles, que eu acho que é uma dúvida bem interessante que ele fez, e eu acho que é um ótimo tom para a gente encerrar a discussão e depois também ir para as falas finais, as falas de encerramento. O Davi, ele falou o seguinte, ele falou o seguinte: já participei de uma pesquisa cujo resultado foi um equipamento com uma diferença financeira pequena se comparado a um equipamento comercial. Será que essa pequena diferença pode caracterizar um equipamento de baixo custo? Parabéns pelas apresentações e pela organização do evento. Então, Lívia e Dimas, o que é um equipamento de baixo custo? É engraçado, né? Porque nós estamos aqui discutindo há aproximadamente 1 hora e não definimos o tema, né, Lívia? Então, vamos definir o que é um equipamento de baixo custo. Baixo custo é muito relativo, né? Então, muitas vezes, o que é baixo custo para uma certa universidade, um certo grupo de pesquisa, não necessariamente é baixo custo para um outro grupo de pesquisa. Por exemplo, aqui nós temos na universidade acesso a recursos que são limitados e muitas vezes conseguimos financiar um trabalho e outro, uma construção de equipamento e outro. Quando vamos para outro grupo de pesquisa, por exemplo, fora do país, quando eles dizem, nossa, não temos recurso. Quando eles falam não temos recurso, eles conseguem pagar publicações que são aí da ordem de 8, 10 mil reais em um artigo, enquanto muitas vezes aqui não temos acesso a tais financiamentos. Então, a configuração de baixo custo ela é muito relativa. Então, o exemplo que você deu ali, desculpa qual é o meu nome dele, Leandro? Davi. Davi. O exemplo que o Davi deu de um equipamento que tem um custo inferior ao equipamento comercial, talvez ainda assim pode ser considerado de baixo custo, dependendo da ordem e do conceito que o grupo de pesquisa adota do que é referência de baixo custo. E o que é importante também enfatizar é que não necessariamente o custo seria a ênfase do teu produto. O fato também que você deve acrescentar ao desenvolvimento do teu produto, a importância do teu produto, é o fato que você construiu uma tecnologia nacional, regional, uma tecnologia que você e o teu grupo de pesquisa estão construindo e que pode ser, então, um passo para um equipamento ainda mais avançado, que pode, talvez, ter um custo maior associado, mas que se trata de uma indústria nacional, em que nós teremos, então, autonomia sobre aquele conhecimento. Acho que o Dimag respondeu super bem, viu? Acho que a questão do baixo custo é acessibilidade do maior número de pessoas, porque cada um está num contexto, então quanto mais acessível for, ele é mais considerado de baixo custo, né? Então... Muito bem, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, né, a nossa Hidrotalk de hoje. O assunto foi ótimo, nós tivemos bastante engajamento. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, Dimag, Lívia, pela participação de vocês e pelas brilhantes apresentações. Por favor, deixem as suas palavras finais para o público que está nos assistindo. Eu quero agradecer, Marcos e Lívia. Foi um prazer enorme conversar sobre esse tema que realmente me cativa, que transformou a minha vida. Estou muito, muito feliz. E as minhas palavras finais que eu poderia deixar é refletirmos também como objetivo da nossa discussão de hoje, não apenas os movimentos de sensores, mas tornarmos a ciência mais abrangente para as pessoas, para a sociedade, que muitas vezes não tem acesso a investimento, não tem acesso aos recursos para a compra de equipamentos, mas que então, através do desenvolvimento de tecnologias alternativas, elas possam ter acesso à ciência, que muitas vezes está limitada a apenas a alguns. Vocês podem, então, me seguir no meu Instagram, no meu Twitter,
e podem também ter acesso às minhas publicações. Lá tem muitas informações relevantes, aqueles que gostariam de aprender um pouquinho mais sobre tecnologias alternativas. Muito bem, Lívia. Olha, eu agradeço muito, foi muito legal essa conversa, eu gosto muito desse assunto, espero ter contribuído para o pessoal aí que está assistindo também. Fico à disposição, eu coloquei meu e-mail aí, mas se alguém precisar é fácil achar também, me achar na internet. Eu gostaria de deixar um convite que eu estava esquecendo. Eu e o Dimag estamos participando da sessão técnica do congresso que vai ter da ABR Hidro, que é justamente nessa temática, tá? Eu esqueci o nome da nossa sessão, vocês estão todos convidados a participar, vai ser no Simpósio Brasileiro, não é o congresso. Sessão Técnica Especial 19, Monitoramento de Baixo Custo e Tecnologias Emergentes em Hidrologia. Lá, com certeza, vão ter outros trabalhos, espero assim, muitos trabalhos vão estar mostrando aí os resultados dessa área aí, né? Desenvolvimento de produto de baixo custo. Então, são todos convidados, espero que se empolguem em participar. É isso, estou à disposição para quem precisar de ajuda e fica meu recado, não desanime se você está encontrando dificuldades, tá? Na pesquisa na hidrologia. É difícil para todo mundo, não desista nunca e sempre peça ajuda, tá? Ninguém vai longe sozinho. Muito bem, tenho certeza que todos aqui estão certamente motivados para continuar a enfrentar os desafios e a gente sabe que a gente não está sozinho. Foi muito bom conhecer a trajetória e a história de vocês. Eu espero que vocês tenham incentivado muitas pessoas a também trilharem esse caminho e começarem nessa aventura de desenvolver novos produtos e se arriscar, né, nesse desconhecido que é desenvolver novos tipos de sensores. Então, assim encerramos o nosso encontro de hoje. Eu peço para o pessoal, lembrem-se de nos seguir na nossa página no Instagram, @CTJovem, ABRhidro, ou pelo link que vocês vão encontrar no chat, que será disponibilizado na caixa de comentários, e fiquem ligados nas nossas próximas atividades. Eu quero agradecer a Comissão Técnica da ABRhidro, a Comissão Técnica Jovem da ABRhidro, pelo apoio e realização desse encontro, e aguardamos a presença de todos no mês que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Encerrado.